Olá, Olá, boa noite. boa noite, professora Carla, tudo bem? Ótimo, prazer. Prazer em conhecê-la. Igualmente, agora os encontros são virtuais, né? Mas Pois paciência, é, verdade. Nesse momento tem que ser desta forma, né? Vamos esperar o pessoal com também certeza. chegando aí um pouquinho. Seja bem-vinda e obrigada, Mirna, por aceitar esse convite. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra falar aí com o pessoal da Bahia. Acho que a maioria é daí da Bahia mesmo, né? A audiência. Sim, sim, acredito que sim. A maioria são os nossos alunos. Uhum. Uma mineirinha, né? Isso é ótimo. Eu soube que era mineiro, falei, ai, amo esse sotaque de Minas. Tão bom ouvir. Na verdade, original de fábrica, eu sou de Brasília. Eu morei em Ah, Minas muito tempo durante a graduação e o meu objeto de estudo no doutorado foi o Cerro, em Minas Gerais, que, né, então eu tenho o coração em Minas Gerais, mas eu sou brasiliense e atualmente moro no Paraná, né? Estou nossa, aí pelo Brasil. tá pelo Brasil, exatamente. É. Maravilhoso. Conhecendo um pouquinho do nosso Brasil. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Mais um momento nosso de live, de conversa, de bate-papo. Hoje nós estamos aqui com a professora Mirna de Lima Medeiros. Ela é professora do curso de Adjunto de Turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, fez pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas, líder de Centro de Estudo e Gestão Estratégica de Marketing e Turismo, a MACTUR, pesquisadora do Centro de Estudo e Gestão de Políticas Públicas Contemporânea, doutora em Administração e Organização da Faculdade de Economia da Administração de Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, né? E dentre outros, um currículo assim muito vasto. Eu acho que não tem pessoa melhor para falar do que ela mesma sobre ela, né? Um pouco sobre esse caminhar de descoberta, né? Na área acadêmica, de estudos. Hoje a gente vai bater um bate-papo com a Mina, falar um pouquinho sobre, por que não, ainda dentro nessa nossa linha da gastronomia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre turismo gastronômico e o desenvolvimento territorial. A Confesso que quando eu peguei esse tema turismo gastronômico, me levou logo para as minhas viagens turísticas gastronômicas, que eu amo, amo fazer. Hoje eu Eu me também. comparo muito. Quando eu faço viagem hoje, eu comparo bastante quem era a Carla antes nas viagens e o que é a Carla agora nas viagens. Principalmente depois que eu fui fazer gastronomia, né? E aí fui descobrir os sabores, fiquei encantada pela culinária, pelas culinárias regionais. E toda vez assim que eu me pego, ai, turismo gastronômico. Então hoje eu muito viajo visando a gastronomia. Eu quero experimentar os sabores daquele local, eu quero sentir, né, a gastronomia do local. Um lugar que me marcou bastante foi o norte, quando eu fui para Belém. E eu falei, nossa, os sabores que a gente encontra naquela região, a culinária, assim, fantástica, né? De temperos, de insumos que a gente não encontra de jeito nenhum. Em outros locais. Raríssimos ingredientes na Bahia a gente acaba encontrando. Mas, assim, que é fantástico. E essa questão do IG, né? Eu sempre, quando eu penso no IG, eu sempre lembro dessa questão de vinho, né? Quando a sugestão do nosso tema para hoje seria o IG, que na verdade é a indicação geográfica, sempre me Uhum. remete a vinho, né? Principalmente ali em Rio Grande do Sul, né? Que são as regiões dos vinhedos, onde temos vários. Pelo menos você ainda está lembrando do brasileiro. Normalmente, o que a maioria pensa logo de cara é champanhe, né? Pensa em indicação geográfica, já pensa logo, que é a indicação geográfica ou denominação de origem? Champanhe. Mas, na verdade, a gente tem muitas outras. Só no Brasil, a gente tem 70, tanto de alimentos e bebidas, quanto também de outros produtos, como artesanato, rocha.
enfim, uma série de bordados, em uma série de produtos fantásticos de origem brasileira, onde a origem faz diferença, né? Eu acho que antes de começar a falar de indicação geográfica, era bom a gente falar o que é indicação geográfica, né? Porque a primeira coisa a pessoa pensa assim, é o ponto no mapa? É o que é isso, né? Muitas pessoas nunca nem ouviram falar esse termo, indicação geográfica, né? Já é como se a gente estivesse indicando geograficamente alguma coisa lá no mapa, né? Não é bem isso, né? Indicação geográfica é um signo distintivo que faz parte da propriedade intelectual, que no Brasil nós temos duas categorias, né? A indicação de procedência ou a denominação de origem. E qual que é, para que é isso, para que serve, né? Ele basicamente vai destacar essa origem, né? Então, um determinado território ele ficou conhecido, né, renomado pela produção ou extração de determinado produto, ou ainda ele faz completa diferença no resultado final. É aquilo que a gente chama de terroir, muitas vezes fala no mundo do vinho terroir, né, que são os fatores humanos e ambientais que fazem efeito no produto final, dando um produto diferente do que seria eu produzindo aqui, você produzindo aí, não vai sair a mesma coisa, mesmo que seja, entre aspas, com a mesma receita. Né? Por quê? Aí outro clima, o lugar onde vai ficar armazenado por um tempo é diferente. Então, de fato, faz uma diferença qualitativa no resultado final. Enquanto em um tipo a gente só precisa da notoriedade, né, que é a indicação de procedência. Na denominação de origem a gente precisa desse efeito de fato do local no produto final, né? No Brasil a gente pode ter indicação geográfica inclusive para serviço. Eu vou sempre falar produto e serviço, mas no caso da gente a gente está falando de alimentos e bebidas, então são produtos na maioria dos casos. A gente pode desenvolver muitos serviços com eles, mas, né, o foco vai ser esse. E aí, alguns exemplos, né? Alguns exemplos que a gente tem. A mais antiga, você já falou, que é a do Vale dos Vinhedos. A primeira que a gente teve no Brasil. E ela atualmente é tanto a indicação de procedência, que foi a primeira que eles obtiveram, quanto denominação de origem. A delimitação da área é um pouquinho diferente, mas, né, há algumas partes concomitantes. A gente tem outros, como o queijo do Cerro, que foi o que eu estudei no doutorado, a canastra, cafés, aí na Bahia a gente tem para o cacau, aí muito próximo tem de camarão, tem, então, infinidade, cachaça também é outra que o pessoal lembra bastante, né, por exemplo, a de Paraty, ou até a do Brasil, que é um tipo um pouquinho diferente, então tem muita coisa que é nossa e que a gente pode trabalhar. E que as pessoas desconhecem, né? Muito produto nosso, quando eu nas aulas de gastronomia com os meninos, eu sempre falo da importância da gente conhecer os nossos produtos, valorizar os nossos produtos. Interessante quando você falou do terroir, porque realmente quando falo em terroir, pelo menos na minha mente, eu não sei se é porque a minha família, ela gosta muito de vinho, né? Reúne para poder beber um bom vinho. Então, quando você fala em terroir, já vem na minha mente, opa, um vinho, da onde? E a gente começou a apreciar muito os vinhos brasileiros, né? Porque se fala tanto em vinhos argentinos, chilenos, vinhos de lá de fora. Mas quando a gente para um pouco para poder observar o que está sendo produzido na nossa região, a qualidade desses produtos, né? E como você falou, essa característica do terroir que vai acentuar e valorizar o produto de uma região, porque são essas características que vão estar no produto e que são bem distintos. Aqui no Brasil tem, mais pertinho aqui, pelo menos aqui de mim, né, pensando aqui no Nordeste, a gente tem o Vale do São Francisco, que existem lá em torno de umas 5 a 7 vinícolas que produzem uns vinhos com uma qualidade de um terroir diferente. E olha que são vinícolas, uma muito próxima das outras, mas o solo ele já traz essa característica, né? A quantidade de água, então você acaba tendo uma variedade de vinhos de terroirs diferentes, né? Com a qualidade assim, perfeita, maravilhosa. E 2 colheitas ao ano, que é bem diferente, né? Exatamente isso.
Como? Desculpa, não te ouvi. O Vale do São Francisco, a gente tem 2 colheitas ao ano, é bem diferente do restante, né? E é uma região que tem muito potencial, inclusive tem estudo para se tornar indicação geográfica de vinho também, tá? A gente tem, no Brasil, não só o Vale dos Vinhedos pro vinho, a gente tem Pinto Bandeira, Farroupilha, a Campanha Gaúcha recebeu mais recentemente a última de vinho, e a gente tem uma série de territórios produtores, cada qual com sua característica, e como você falou, de extrema qualidade, inclusive alguns já foram reconhecidos e premiados tanto no Brasil quanto no exterior, só que às vezes a gente tem aquela coisa, né, de valorizar o terreno do lado e esquecer que a gente também tem aqui muita coisa que a gente pode utilizar, por exemplo, num restaurante, ou ainda, né, fazer uma experiência gastronômica interessante para aquele que vem visitar, né, ou para os meus habitantes daqui do mesmo local. Então, tem muita coisa que o pessoal de gastronomia, como um curso mais completo, que vai aprender aí a questão da cultura, a questão da valorização da história, tudo isso vai conseguir implementar de diversas maneiras, né? E agora, então, com criatividade à solta, tem muita opção para fazer. Verdade. E aí o nosso tema, ele traz um pouco exatamente disso, né? Que é o turismo gastronômico e indicação geográfica do Brasil. Confesso que eu nunca tinha parado para poder pensar um pouco sobre, né, a importância da indicação geográfica no turismo gastronômico. E que, de certa forma, eu acabo promovendo um pouco de turismo gastronômico com algumas das minhas turmas. Quando dá esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu fazer por conta da pandemia, que é exatamente essa questão de visitar a região para poder conhecer a gastronomia local. E aí eu estava lendo um pouco a sua tese, né, do seu doutorado, falando um pouco exatamente dessa questão, dessa indicação geográfica, e quando você cita o queijo de Minas, do Cerro, que eu até não conhecia, quando eu penso em queijo Minas, sempre vem o da canastra. Não sei se é porque é o mais comentado, é o mais divulgado, né? Por que se fala tanto? Pelo menos aqui a gente conhece muito mais o da canastra, já experimentei, é maravilhoso. Mas não conhecia os outros queijos das outras regiões. Aí quando eu fui ler o seu trabalho, eu fui pesquisar também um pouco mais e vi que também em outras regiões existem outras variedades de queijo, né? Então explica um pouco pra gente como é que acontece? Será que trazer essas indicações geográficas para poder mobilizar, impulsionar o turismo gastronômico no Brasil e depois tenta focar um pouco para a sua área, para o seu estudo, né, que foi em Minas Gerais, para ele saber um pouquinho. Bom, a indicação geográfica leva o nome do lugar. Essa é a primeira questão, né? Então, se eu falo do Cerro, você pegou meu trabalho e falou queijo do Cerro. Cerro, onde fica isso? Talvez você tenha procurado no mapa. Talvez você tenha pensado assim, nossa, tem outros queijos em Minas, quero provar esse também. Então, por exemplo, se a Rutineia que estava aí, que eu vi agora há pouco, te desse um queijo do Cerro, você ia falar, nossa, que coisa gostosa. Nossa, quero saber mais, quero visitar. Então, a primeira coisa que a indicação geográfica pode servir, né, quando ele vem no produto, é te estimular a ir a esse local ou a conhecer mais sobre esse local, né? Então, ele impacta um pouco na sua motivação, né? A partir do momento que você conhece e sabe um pouco mais sobre indicação geográfica, você também pode ter outras questões envolvidas, né? Como, por exemplo, entender qual que é a organização dos produtores, entender né, por que esse produto é diferenciado, se ele for uma denominação de origem, ele é uma indicação de procedência, ele se tornou notório porque tem uma história por trás. Então, né, você pode procurar saber, né, por que esse produto tem uma indicação geográfica, o que ele tem de mais. E isso te gera curiosidade e pode, né, gerar uma decisão diferente na sua viagem. Eu vou ali para aquela região. Olha, o Cerro aqui perto. Lembro daquele queijo que a Rutineia me deu. Vou lá visitar, vou dar uma passada, nem que seja para comprar um queijinho, né? Então,
antes da viagem, a indicação geográfica já pode ajudar o turismo. Durante a viagem, a gente pode ter inúmeros momentos de contato e experiências com o produto de indicação geográfica. Né? Então, seguindo também, já misturando as duas questões, né? O mesmo exemplo do cerro. Você pode ir lá numa fazenda, conhecer o produtor rural, ver como que tira o leite da vaca, que muita gente hoje nem sabe que isso existe, né? Acha que é da caixinha, né? Mas, né? Vamos lá passar essa parte, né? Aí vai lá ver como que tira o leite da vaca, ver como que faz o queijo e depois come o queijo. Nossa, já foi uma vivência no local de produção. Dentro do local de produção ainda posso ter inúmeras possibilidades, como, por exemplo, um curso de queijo, um piquenique, enfim, né? Vai da criatividade e disponibilidade do produtor em diversificar suas atividades. Afinal de contas, ele tem que cuidar, nesse caso, das vacas, do queijo e de outros fatores, além de, se quiser, receber o turista. Né? Ou isso pode ser terceirizado também, enfim, tem uma série de formas de operacionalizar. Além da área de produção, né, eu posso ter um restaurante ou ainda um hotel que traga esse queijo para o turista, né? Então, eu posso fazer preparos diversos, valorizando isso que eu tenho no meu lugar, né? Então, eu posso fazer uma quitanda lá, um pão de queijo, ou vamos misturar as cozinhas, fazer uma cartola com queijo do cerro, né? Enfim, uma série de coisas que eu posso propiciar para o turista, né? Os elementos gastronômicos são diversos. A gente tem local de produção até meio de transporte. Eu posso ter o vapor do vinho, o trem do vinho, né? Então, a gente pode também trabalhar diversas questões para ter atividades turísticas relacionadas com o produto que tem indicação geográfica para ofertar para o meu turista. E aí, isso durante, né? Durante a viagem. E depois, né? Como que o turista leva essa indicação geográfica? Da mesma forma que eu falei, a Ruth viajou e levou para a professora Carla. Né? Então, ela pode ter um valor como um souvenir gastronômico muito forte. Por quê? Leva o nome do lugar. Né? Então, hoje em dia, é muito raro alguém chegar e trazer assim, eu fui para a Bahia e lembrei de você, naquela camisa clássica, entre aspas. Você leva alguma coisa que você acha que tem mais valor. E muitas vezes ter mais valor é também levar um pouquinho do local, falar, olha, eu fui nesse lugar, eu falei com o produtor e estou aqui te entregando isso que eu provei e achei gostoso. E aí, aquele também vai servir de um fator de memória, né? Porque toda vez que você comer um queijo do Cerro, ou até um da Canastra, que tem algumas semelhanças, ou é só de Minas também, enfim, vai te remeter àquela experiência que você teve naquele lugar. E pode te fazer voltar, quem sabe. A diferença dele para o da Canastra. É a questão da cura? O que seria de diferente? Tem algumas diferenças nessa questão da cura, né? O tempo dos dois, em termos de legislação, é diferente, mas varia também por conta da localização dos produtores, né? A tradição de um é mais masculina, a tradição de outro é mais feminina. Um rala como se fosse limpar o queijo, assim, rala com um tipo de ralador, o outro passa uma espécie de lavagem mesmo diferente. Então, assim, é um saber fazer bem tradicional. Inclusive, o saber fazer do queijo Minas artesanal, de forma geral, ele é reconhecido como patrimônio histórico, né? E aí, há diferenças entre os dois e também há diferença entre outras regiões que também tem muito potencial em Minas Gerais, que tem produtos excelentes, como a Lagoa, Araxá. Então, a gente tem aí ainda muita opção, muita possibilidade a ser desenvolvida. Inclusive, tem um estudo de prospecção e o Sebrae deve desenvolver esse ano estudos de potenciais indicações geográficas. Eles lançaram uma notícia essa semana que vão trabalhar com 110 produtos potenciais. Né? Então, alguns deles podem ser queijos, com certeza. Né? A gente tem queijo com indicação geográfica aqui no Paraná também. Aqui do lado, por exemplo, tem Vitimarsum, que é outra característica completamente diferente. Né? O queijo, tanto do Cerro quanto da Canastra, são queijos de leite cru, né? Que são queijos
querendo ou não, vivos, né? Então, eles vão mudar com essa maturação, vão mudar, inclusive, de acordo com a estação do ano, porque o gado se alimenta mais, porque está mais frio, enfim, essas questões mais, assim, específicas da lida, eu não vou saber te dizer, né? Mas tem hora que está com mais gordura no leite, tem hora que tem menos gordura no leite, tem horas que tem mais leite, tem hora que tem menos, e isso tudo vai impactar no produto final. Exatamente. A pastagem, ela impacta. O tipo da pastagem, ela vai impactar na qualidade, né? E consequentemente, na diferença do produto final. Mirna, você falou numa coisa que agora eu fiquei curiosa. Você falou que o queijo, né, da canastra, o queijo de Minas, o artesanal, na verdade, ele também recebe, além do IG, o patrimônio cultural, né? Qual seria, então, a diferença de um para o outro? E isso, trazer o IG com o patrimônio cultural é uma forma, então, de também mobilizar a agricultura regional, impulsionar a agricultura local? Olha, são coisas diferentes, assim. Uma coisa não exclui a outra, mas são processos completamente distintos, né? Enquanto a indicação geográfica ela tem que ser pleiteada por uma organização coletiva, ou seja, uma associação, um sindicato, organização dos produtores, que seja representativa dos produtores no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, assim como as marcas e patentes têm que ser solicitada, uma indicação geográfica também tem que ser solicitada lá, né? Essa indicação geográfica ela só vai ser reconhecida se tiver um caderno que traga as especificações desse produto, então ele é feito com leite cru, com pingo, leva tantos dias de maturação, etc., né, que pode ter mais ou menos especificações, dependendo do produto eu posso falar qual que é a raça do gado, por exemplo, dependendo não, né, porque isso vai enrijecer as questões. Tem a delimitação da área, isso tem que ser entregue também no INPI, e aí o nome que se solicita. O patrimônio já é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, por meio de um outro tipo de estudo, né? E o reconhecimento de que aquilo é parte do patrimônio de uma determinada sociedade. Eu posso ter os dois? Posso, né? É o caso do queijo Minas artesanal, que no caso do queijo Minas artesanal, se você vê o registro no Patrimônio Histórico Nacional, ele já traz bem mais regiões. Só que nem todas elas se mobilizaram para ter uma indicação geográfica que as destaque dentre os queijos Minas. Um outro caso, aí já fugindo um pouco, mas ainda dentro da gastronomia, são as panelas de barro de goiabeiras, né, lá do Espírito Santo, aquelas que fazem aquela muqueca capixaba maravilhosa, né, que é diferente quando é na panela, não vem dizer que não é, é diferente. E que é diferente da muqueca baiana, que é diferente também, que é diferente também, não vou falar qual que é melhor, quem que veio primeiro, que aí é outra melhor vida. Não. Melhor não, e aí não tem, mas essa panela feita do barro específico, desse bairro específico, ela tem tanto a indicação geográfica quanto, né, a questão do patrimônio. Então, eu posso ter os dois? Posso. Para a indicação geográfica, a gente precisa ter as coisas mais formalizadas, um padrão estabelecido, e a indicação geográfica é um bem coletivo, né? Então, todo mundo que está dentro daquele território e que atende aquelas normas do regulamento de uso, né, que produz conforme aquilo, pode usar a indicação geográfica. Claro que eu posso ter um selo, posso ter uma numeração que traga rastreabilidade, como, por exemplo, no Vale dos Vinhedos, a gente tem vinhos que vem ali em cima, vem uma numeração específica, e isso pode ter custos diferentes, né, para poder aparecer aquilo. Então, tudo depende muito da organização dos produtores. Mas a questão de ser um valor, um signo que vai me dar um diferencial de mercado, os dois vão ter, né? Enquanto o Instituto do Patrimônio Histórico está mais preocupado com a preservação, né, daquilo ao longo do tempo, por ser um patrimônio, a indicação geográfica, ela em essência, é um fator comercial. Ela foi criada
justamente para coibir o uso indevido dessas indicações geográficas. Porque, por exemplo, um vinho lá do Porto, que é a primeira, se torna famoso, aquele vinho é muito bom, aquele vinho é muito bom, eu quero tomar um vinho do Porto. Algumas pessoas espertinhas podem falar assim, eu fiz esse vinho aqui em Ponta Grossa, mas eu vou falar que é do Porto, porque eu vou vender mais caro, as pessoas vão querer mais. E era isso que estava acontecendo. Isso é, além de enganar o consumidor, um crime. E aí começou a questão da indicação geográfica. Então, ela, em essência, ela foi criada para coibir esse tipo de ação, né? Então, foi uma coisa para, entre aspas, punir. Depois de um tempo, é que começou a se olhar para as indicações geográficas como um fator positivo. Não, peraí. Além de coibir esse tipo de usurpação indevida, ela é um valor agregado. Olha aqui, eu estou falando que esse produto é desse local e esse local tem algum diferencial, seja pela notoriedade, seja pelo terroir que ele confere, seja por conseguir falar para o meu consumidor, olha, isso é de lá e é de lá mesmo. Né? Então, traz outros valores agregados, outros aspectos intangíveis que são interessantes para o consumidor também, né? Seja ele o consumidor turista, seja ele o consumidor local. Né? E por isso que a gente fala que muitas vezes pode gerar desenvolvimento, apesar de não ser o propósito inicial, que o propósito inicial é comercial, quando eu gero tudo isso, eu começo a ver, opa, esse produto é bacana, esse produto é meu, nossa, eu vou valorizar isso. Talvez eu queira ficar aqui nessa região, continuar produzindo, continuar pensando nisso, recebo um pouco mais por esse produto se o consumidor reconhece que ele é melhor que os demais. Então, tudo isso vai gerando fatores econômicos e sociais interessantes para o território que detém uma indicação geográfica. E uma valorização maravilhosa para o agricultor, né? Como você colocou. Sim. É agregar um valor ao seu produto final. E aí a gente lembra a questão também de... Deixa eu tirar aqui o fone, está interrompendo. A questão de além da valorização econômica, tem aquela questão de que muitos produtores eu tenho muito contato com produtor, sempre quando eu falo em gastronomia, eu viro e mexo, eu vou falar da agricultura, eu vou falar de agricultor familiar, porque é algo que eu sou assim, apaixonada, é agricultor familiar. E é uma forma de mobilizar, de incentivar também os produtos deles, né? No momento que eu tenho um IG na região e que eles trabalham com aquele produto, né? Eles se sentem motivados a continuar aquela tarefa. Depois que eu comecei a ler seu trabalho, eu comecei a linkar um trabalho que eu estou pesquisando, que é sobre farinha, né? Em algumas regiões aqui do Nordeste, que eles chamam de farinhada, né, que é a produção artesanal da farinha, e que está morrendo, está se perdendo, né, exatamente pela falta de uma motivação, de um incentivo público, né, para que realmente os agricultores daquelas regiões propícias da produção de farinha, eles tenham mais motivação e falar, não, esse produto é nosso, vamos lá, vamos continuar o produto artesanal que está sendo valorizado. E aí eu comecei a lembrar, poxa, seria legal também a gente já começar a pensar no IG, mobilizar para produção de farinha artesanal, né? Que é importante. Essa cultura da farinhada, eu há pouco tempo, parei um pouco agora por conta da pandemia, mas visitei alguns agricultores e a emoção deles em falar de como era a produção de farinha, do prazer, né, de colher, ralar, estar junto com a família, com amigos, né? E ver seu produto final sair, a qualidade do seu produto final. E para eles aquilo era gratificante, porque também não era só um momento de trabalho. Para eles é um momento de confraternização, de rir, de cantar, né? E eles até proporam fazer em algum momento exatamente a farinhada para a gente poder vivenciar. E eles pedindo incentivos para poder continuar, porque eles não sabiam mais como concorrer no mercado, né? E aí a gente tem questão industrial, mecanização, tudo isso aí, padronização, né? E eles buscando alternativa. E eu lembro que uma das alternativas que eu sugeri é exatamente essa questão turística dentro dessas áreas, né? Trazer o turismo para a área, não turismo gastronômico para a área agrícola.
Porque hoje tem se movimentado várias regiões, vários locais, Sim. tem que trabalhar exatamente nessa linha. Que é você abrir a porta da sua fazenda, do local onde você produz, né? E, de certa forma, agregar valor, agregar uma renda a mais para aquele produtor também. Né? Então, quando eu fui lendo o seu trabalho, eu fui realmente vinculando a essas outras coisas que eu estou vivenciando. E o da farinha, ela chama muito minha atenção. E eu falei, não, a gente vai ter que se mobilizar para fazer realmente um turismo nessa região. A gente está pesquisando em 2 regiões aqui, exatamente para poder fazer com que aquele agricultor ele retorne a origem da sua produção, que é aquela produção artesanal, diferenciada daquele produto que a gente sai das indústrias, né? E trabalhoso, né? Isso. Fazer farinha não é fácil. Não. Não é fácil. Eu te falo com propriedade, porque eu já tive uma experiência turística numa propriedade de farinha no Pará, chama Sítio Raiz. Né? É uma iniciativa também apoiada pelo Sebrae, com um projeto Amazônia Atlântica, muito legal. Né? E em torno de uma quase indicação geográfica, vai sair muito em breve, que é a de farinha de Bragança. Né? E lá a gente foi justamente ver qual que é o pé de mandioca, como que tira o pé da mandioca, como que rala, como que faz para isso chegar e virar a farinha tostada que a gente usa. E depois teve um momento de um café, da gente, né, comer a farinha na forma de beiju, na forma de bolo. Enfim, foi uma experiência muito interessante e que tem muito espaço ainda, né? Eu estou falando do Pará, que é outro lugar bem longe daí, né? Que vocês podem também desenvolver uma coisa semelhante em algumas questões, diferente em outras, porque provavelmente até a variedade da mandioca aipim, macaxeira, né? Cada um chama de um jeito, é diferente. E como produz também vai ser diferente, os produtos que você vai degustar, como vai degustar, com certeza não vai ser com açaí, como poderia ser no Pará, né? Aí vai ser com outras coisas. Então é um mundo, né? E essa questão de valorizar o produtor, lá, né, voltando por esse exemplo de Bragança, que é um projeto de indicação geográfica que já tem alguns anos, e eu acho bom que tenha alguns anos, porque tem um tempo de mobilizar o produtor, dele se envolver, dele se reconhecer nesse processo, né? Não adianta ser um negócio de cima para baixo também, por isso que eu acho muito legal quando você fala, o produtor, para ele fazer, para ele pensar, porque não pode ser só a gente da academia, não pode ser só instituições de fora, né? Então tem que ter esse processo de mobilização, né? E aí eles, nesse processo, o senhor Bené, né, o professor da farinha, ele tem se tornado reconhecido no mundo todo. Saiu um filme, um documentário, um curta dele que ganhou prêmio fora, no país, né, valorizando essa produção local. Ele fala com amor, ele tem uma grande propriedade, é um produtor simples, que ele não tem ensino superior, ele tem o conhecimento de lidar com a terra. E ele é o professor da farinha, ninguém pode dizer que não é, porque ele é e sabe muito mais da prática do que, às vezes, um químico, físico, biólogo que vai estudar, né? Porque ele já conhece isso de anos e anos. Então, isso é muito legal. Eu acho que você deveria realmente investir e gostaria de ver os resultados disso. Pode deixar. Eu fiquei super empolgada. Aí, quando eu comecei a ler seu trabalho, eu falei, olha, é mais um caminho, é mais uma luta, né? Para poder se trilhar e tentar trazer esse IG também para a gente, para essa produção de farinha, né? Já que nós, nordestinas, né, a gente tem uma cultura muito enraizada na farinha, né? No comer a farinha e no seu beneficiamento, dos seus vários subprodutos. E de certa forma, é como você colocou, é fazer com que o agricultor ele se reconheça naquela cadeia, a importância dele para aquela cadeia, né? Eu lembro que logo nos meus primeiros passos, né, na área agrícola, quando eu ia visitar agricultor familiar, eles olhavam assim, porque primeiro é mulher, aí tem aquela coisa, nossa, uma mulher dentro da área agrícola vai mexer na terra com bicho, o pessoal já fica olhando diferente. E aí depois tem a questão do conhecimento deles, né, que é o da prática, e o nosso, que foi o teórico. Então, interligar essas duas coisas. E a nossa maior preocupação era exatamente isso, fazer com que eles entendessem e eles se reconhecessem
a importância do papel dele dentro dessa cadeia. Porque sem eles, o que a gente teria? O que seria a nossa economia, a produção, mercado interno? Né? Então, fazer ele se reconhecer nesse papel, a importância dele nesse papel. Né? Aí, voltando para a questão do turismo gastronômico. Aí, a questão do turismo, né? Quando eu falo muito nas minhas aulas de turismo gastronômico, é exatamente isso. Quando eu proponho reconhecer uma região, eu não quero só conhecer a culinária daquela região, mas eu quero conhecer os representantes, né, daqueles insumos daquela região. Então, se possível, realmente conhecer o agricultor familiar de cada... Sei que são inúmeros, não dá para a gente conhecer todos, mas buscar conhecer, ter uma base de quem são esses agricultores, como se produz esses produtos artesanais, que hoje está ficando cada vez mais escasso por conta, né, de tanta rapidez em se produzir alimentos. Sim. Essa necessidade da produção alta, né, e o artesanal, ele está precisando se fortalecer aí no mercado. Né? E eu acredito que no momento que a gente mobilize, que a gente incentive esse tipo de produção, que busque o IG, que aí já entra a questão também que é diferente de uma certificação, né? Então, já tem um outro patamar, que é as certificações. Né? Trabalhei um pouco também com esse lado de certificação de fruta, mas que é uma outra linha que valoriza o produto, né? Que enriquece a produção e que, querendo ou não, mobiliza o agricultor, incentiva o agricultor a continuar produzindo, sabendo que aquele produto ele vai ser reconhecido com diferencial no mercado. Né? Tem essa questão. Aí eu entro com uma pergunta para você, só para ficar assim bem claro. Então, isso quer dizer que no momento que eu trabalho, né, se eu tenho uma região, né, que está lutando, buscando por um IG, ou por não vou entrar nas outras não, vou focar só no IG. Está trabalhando com o IG de um produto artesanal de uma região, isso, querendo ou não, diretamente ele vai impulsionar o agricultor, vai impulsionar a produção, a venda daquele produto. Mas aí, eu vou te perguntar isso em relação ao agronegócio, será que esse IG ele não mobiliza muito mais o agronegócio do que o agricultor familiar, o médio agricultor, né, em relação à qualidade dos seus produtos, ao reconhecimento dos seus produtos, ou de certa forma vai beneficiar a todos? Isso depende, isso é uma pergunta muito legal, viu, Carla? E é uma das questões que a gente tem que ficar bem atento. Por quê? Dependendo da forma como eu proponho uma indicação geográfica, né, e como esse pedido é organizado naquele documento que eu falei, da caracterização, do regulamento de uso, da delimitação da área, eu posso tanto incluir quanto excluir produtores. Então, o processo anterior ao reconhecimento de indicação geográfica é fundamental para o resultado posterior, né? Por quê? Porque se eu coloco uma série de regras que vão tornar, por exemplo, inviável que o pequeno produtor, produza aquilo conforme aquela característica, ele vai ser excluído, né? E isso é um problema. Por quê? Se a proposta é de gerar desenvolvimento, a gente vai estar excluindo aquele que produz, né? Ah, não, isso é mínimo, isso é necessário, tem que ter, porque senão vai ter problemas sanitários. Tá, então qual é o mínimo necessário? Isso é passível de alcance? Quanto tempo que precisamos? Vamos discutir. Então, quando eu falo assim, e o processo não tem que ser corrido, tem que ser pensado, tem que ser conversado, tem que ser negociado, é justamente isso que eu estou querendo trazer, né? Qual que é a área certa, né? Porque eu vou delimitar de acordo com as coordenadas geográficas ou de acordo com o município. Quem me disse que o município aqui do lado não produz a mesma farinha, né, no caso que a gente está falando aí, que eu produzo aqui? Qual que é a diferença do farinha do lado do daqui? Ah, não, há muito tempo atrás aqui era o mesmo território. Ah, não, a dela é completamente diferente, é a mandioca brava que não é.
Então, a gente vai ter que começar a pensar criticamente para fazer uma proposta adequada que beneficie as pessoas que, de fato, produzem aquilo que é notório ou aquilo que tem aquelas qualidades específicas, né? Se eu faço esse processo de cima para baixo, ou ainda, né, com grandes interesses, isso acontece com café. E tem alguns estudos no exterior que mostram que, em alguns casos, a indicação geográfica do café foi solicitada porque o consumidor de café valoriza muito, né, da onde que é aquele café. Só que quem lucrou no final foram as grandes corporações que exportam esse café e que vão ganhar. O produtor em si, ele nem sabe, em alguns casos, que tem indicação geográfica. Então, esse processo de articular e de ter uma entidade representativa de fato dos produtores é fundamental para que haja, sim, a inclusão desses produtores da agricultura familiar, dos pequenos produtores, daqueles que detêm o saber local. Então, não é porque eu tenho reconhecimento de uma indicação geográfica que eu tenho automaticamente, tenho desenvolvimento, tem qualidade de vida para o produtor. Não, depende de como eu articulei antes e depois essa indicação geográfica para ela ser utilizada. Então, é um instrumento bacana, que pode ter, sim, muitos benefícios, mas que também pode gerar efeitos negativos se não for adequadamente pensado antes. Uhum. E como, já que você tocou na questão dessa diferença, né, de como se pensar, né, e que o agricultor ele tem que estar ciente dessas situações, como é que o agricultor, na verdade, ele consegue descobrir que aquele produto que ele trabalha naquela região, ele tem um IG, né? Então, como se diz? Porque essa questão que você falou da questão da informação. E eu sei que muitas vezes as informações elas não chegam para todos, né? Ou às vezes chega, mas não chega para todo mundo da mesma forma. Fica assim aos pedacinhos. Eu sentia muito isso na agricultura familiar, né? Com os agricultores familiares. Muitas vezes eles deixam de se beneficiar com algum fator pelo desconhecer, né? Por não saber que existe alguma plataforma diferenciada, um IG, uma certificação, ou como fazer. Então, como o agricultor, como os produtores, né, eles têm conhecimento sobre esse IG? Bom, primeiro que o produtor não deveria tomar conhecimento só depois que teve o reconhecimento, né? Ele deveria saber antes, durante o processo de solicitação do pedido, até porque é feita a delimitação da área, etc., né? Pensado quais são os requisitos, enfim. Mas se por acaso aconteceu e ele não viu, ele está lá numa propriedade rural que fica lá depois da montanha e ele não tem WhatsApp, ele não tem contato com ninguém porque ele é antissocial, ele não quer saber de nada. Vamos supor. Mas aí ele ouviu falar desse trem de indicação geográfica e falou assim, será, né, meu produto? Ele pode entrar no site do INPI, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que tem a lista das indicações geográficas reconhecidas no país, e também tem os processos em andamento, né? Então, todo o processo, antes dele ser reconhecido, tem um processo de manifestação. Então, a pessoa também pode falar, opa, isso aí tá errado. Isso aí, esse queijo aí eu também produzo e meu município também devia estar junto. E ele pode se manifestar durante esse período de manifestação, né? Uma vez reconhecido, tem lá no site do INPI e tem também uma plataforma Indicações Geográficas do Sebrae que tem também essa informação das IGs reconhecidas e tem o regulamento de uso disponível, né? É tudo documento público. Né? Então, pode ser acessado. Agora, o ideal não é tomar conhecimento depois que já foi reconhecido. Né? O ideal é que o processo seja feito de uma forma que os produtores se engajem e participem das discussões para formatar qual que é a área, qual que é a norma daquele produto, quais são as características que ele tem que ter, e essas características elas podem ter detalhes organolépticos, enfim, de raça, de qual que é o insumo que eu posso usar o insumo de outros locais ou não,
eu posso ter um percentual de tal uva, outro percentual de outro ou não. Então, esse detalhe depende justamente da negociação no processo anterior ao reconhecimento. Por isso que é fundamental que haja participação efetiva do produtor nesse processo. A gente tem, atualmente, algumas entidades que têm mobilizado e valorizado a indicação geográfica como um potencial gerador de desenvolvimento e de outras atividades, como, por exemplo, o turismo. Uma delas é o Sebrae, como eu falei, eles têm ajudado muito com consultorias e estudos, mas eles têm que se engajar junto com os produtores, poder público local, E esses agentes externos, eles não podem ser apenas eles os protagonistas. Pode ser que sejam eles que vislumbrem que aquilo tem potencial, porque muitas vezes quem está dentro tem aquilo tão enraizado que não valoriza. É aquela questão, a farinhada aqui é algo que a gente faz sempre. Não, isso não é nada demais. E quem vê de fora, às vezes olha, nossa, que bacana, que coisa diferente. Às vezes esse olhar pode ser sim, esse alerta, olha, você tem potencial, olha, veja isso aí, Pode ser de outra pessoa, mas para formatação e solicitação do reconhecimento, tem que ter os produtores. Por isso que quando vai ser feita a solicitação, eu tenho que ter uma entidade coletiva que seja representativa dos produtores. Isso é um fator positivo desse processo burocrático do INPI. Agora uma curiosidade minha. Uma curiosidade que eu fiquei assim, falei, nossa, o que mobiliza, o que motiva? Na sua visão, já que você tem esse estudo muito mais amplo, conhece muito mais, o IG, ele tende a mobilizar o turismo, o turismo gastronômico, ou o turismo gastronômico, ele tende a mobilizar a formação de um IG, de um produto? Ou são os dois juntos, um vai fortalecendo? Exatamente. É aquela pergunta que não tem uma resposta certa. Os dois, Um valoriza o outro, Então, o turismo ele pode ajudar a fortalecer a indicação geográfica nesse vir de fora e falar, nossa, que bacana esse produto que você tem aqui, eu quero comprar para levar, eu quero consumir aqui. Então, isso acaba valorizando. E, por outro lado, também pode ser trabalhado para que o turista venha, Aquela questão que eu falei. Eu posso te dar um produto e você se mobiliza a partir daí, eu posso ter uma promoção do destino como um todo, onde tem uma parte que fala, olha, aqui temos um queijo, olha, aqui temos a farinha. Entre os atrativos gastronômicos temos uma indicação geográfica. Então, ambos vão se fortalecer, Eu colocaria aí como um ciclo, onde os dois se ajudam mutuamente. O que vem antes? Normalmente, o turismo gastronômico vem antes para alguns produtos que são mais reconhecidos. Vinhos, por exemplo, é algo que já tem uma demanda enoturística grande. E aí as pessoas já iam, por exemplo, para a Campanha Gaúcha, já iam para Pinto Bandeira, e, enfim, depois foi feito o registro, até porque o reconhecimento de indicações geográficas no Brasil é muito recente, é de 2012. Então, se eu falar para você, eu falei agora há pouco, eu já fui e já vi a produção de farinha de Bragança, ainda não tem indicação geográfica, mas tem potencial, está lá quase saindo, já está aberto para manifestação no INPI. Então, eu fui antes porque essa farinha, ela já tem a notoriedade, Para eu conseguir o reconhecimento de indicação geográfica, eu tenho que ter ou uma ou outra questão, ou os dois, que é ou o reconhecimento, essa notoriedade da produção, ou a questão qualitativa do terroir, fazer com que o produto seja algo diferente dos demais. Diferente. Então, como isso, eu tenho que comprovar isso. Normalmente, o consumo e as atividades relacionadas com esse produto vêm antes do reconhecimento de indicação geográfica. Principalmente no país que a gente ainda está engatinhando, ainda tem muito chão aí e muito potencial de indicação geográfica,
Isso aqui mesmo, por exemplo, é um trançado de arapiuns, que é lá do Pará. Você trouxe o exemplo do Pará. Isso aqui tem um potencial imenso de ser indicação geográfica. Você falou da farinhada. A gente tem aqui no Paraná o queijo aqui do lado de Palmeira. Enfim, tem muita opção que ainda vai ser trabalhada, mas que as pessoas já buscam, porque eu e você, provavelmente também, pelo pouco que a gente já se falou, quando chega em algum lugar, fala assim, e aí? O que tem daqui? O que eu posso provar? Né? E aí, isso já foi antes de ser divulgado, antes de ser reconhecido. Então, se fosse para falar assim, o que veio primeiro, eu falaria o turismo gastronômico. Agora, quem importa mais? De maneira nenhuma, os dois se ajudam. Verdade. Nossa, menina, está sendo uma aula. Estou anotando aqui as coisas já para depois colocar no grupo de pesquisa para saber como é que a gente entra nessa questão do IG, como é que a gente trabalharia essa questão de IG para a farinha lá com o pessoal. Gostei da questão de poder trabalhar em relação ao terroir também, que eu acho interessante. Uhum. Talvez eu pegue um pouco essa linha daí do terroir do pessoal. Como o nosso tempo já está ficando assim muito curtinho, e eu não conheço Minas, mas quando eu comecei a ler um pouco o seu trabalho, e aí eu fui pesquisar também outros trabalhos para poder ler, e aí fiquei curiosa. Digamos que por acaso amanhã eu esteja afim de conhecer Minas e queira fazer um turismo desse para conhecer os queijos. O que é que você indicaria? Existem propriedades que façam essa linha turística, né, gastronômica, para a gente poder conhecer modos de produção? Como é que acontece o turismo em Minas em relação a isso? Com certeza. As duas indicações geográficas de Minas de queijo, que é a canastra e o cerro, né, tem opções para o turista se deliciar, vamos dizer assim, né? No cerro, anualmente costuma ocorrer, esse ano não, né, esse ano atípico, a festa do queijo, né? Então, na festa do queijo, a gente já tem o concurso do queijo, onde a gente vai ter a eleição dos queijos locais, entre outras atividades não só relacionadas ao queijo. Além de produções, tem também música, enfim, outros atrativos. Tenho também algumas lojas, alguns empórios especializados em queijos, que são bem recentes, inclusive depois do meu trabalho que eles surgiram, né? Então, tem o pessoal da Terroir mesmo, da Grife do Queijo, que trabalha tanto com aulas mesmo, estão trabalhando com aquele turista que quer vir, ter o conhecimento, aprender como que faz, e vai lá na loja ou na propriedade. Acho que eles até lançaram alguma coisa virtual, eu não vi muito detalhe. E tem também uma outra empresa, o Queijo do Cedro, também vou falar o nome, porque todos eles são muito queridos, muito próximos, e têm produtos maravilhosos e coisas maravilhosas, que também estão desenvolvendo o turismo gastronômico relacionado ao queijo, que você pode ir lá e marcar e agendar de ir. Na canastra também, eu tenho eventos diferentíssimos, como, por exemplo, o Festival de Balão, que é numa propriedade de um queijeiro que ganhou um prêmio lá na França. Enfim, né, eu posso desenvolver atividades não só relacionadas ao queijo, né, em ambas as regiões. Eu posso juntar, né, a questão gastronômica com outros atrativos naturais, culturais, históricos, né? O turismo gastronômico, ele não necessariamente ocorre só quando a minha motivação é apenas comer, né? Ela pode ser uma motivação principal, quanto pode ser secundária, né? Eu quero ir nas cidades históricas e quero também ver isso, né? Isso é muito importante, mas não só isso vai me mobilizar. Então, eu posso ter uma série de atrativos trabalhados em conjunto. Então, em ambas as regiões, eu vou ter opções que eu posso ir visitar, comer, comprar, aprender, dependendo do meu interesse específico. Ai, que massa. Que é mais ou menos essa linha que eu pretendo pegar com os meninos, né? Ano que vem, se assim for permitido, essa pandemia terminar. Eu gosto muito de visitar os locais e pegar a produção, né? Realmente do produto, tanto que eu levo muito eles aqui para Juazeiro e Petrolina, porque a gente consegue visualizar toda a cadeia produtiva do vinho, né? Desde o plantio, as variedades que se tem, que se planta das espécies. Pode me levar também. Vamos lá. Tá combinado. Pode deixar que quando eu marcar eu te chamo. Opa!
Então, assim, é muito bom. E é interessante ainda o olhar do aluno quando a gente percebe o entender dessa cadeia produtiva, né? Para poder chegar àquele produto final. O trabalho que se dá, a dedicação que é da escolha da espécie, da quantidade de água, quantidade de luminosidade, o processo industrial, o engarrafamento, o descanso. Visitei umas no Rio Grande do Sul, que até música clássica os vinhos escutavam. Eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, nossa, como assim? Música clássica para as garrafas de vinho? Mas tem toda uma história para eles, para poder colocar música clássica. Né? Então, assim, é fantástico ver essas diferenças de produção, né, em regiões diferentes. Agora, uma coisa, antes que nosso tempo termine, ai meu Deus, a gente escuta falar muito sobre queijo e vinho. Aí eu vi lá, negócio de café, chocolate, dei uma olhada assim pela internet. Combina também queijos com chocolate e café? Vai bem? Opa, com certeza. Né? A gente pode ter diversas harmonizações e desenvolver harmonizações como uma atividade turística, né? E tem regiões que têm potencial, inclusive, para ter os dois. Né? A gente tem ali no Rio Grande do Sul uma região que tem o queijo serrano e que também tem indicação geográfica de vinho. Né? Então, opa, tem os dois na mão. A gente tem também uma região que tem o café e que também tem queijo, né, em Minas Gerais. Então, no Paraná também tem uma que está muito próxima. Então, a gente pode trabalhar várias coisas em conjunto e valorizar ambos pro turista e para a alegria dos nossos paladares, né? Que maravilha. Meninas, só temos 1 minuto agora. Obrigadão. Você não imagina as coisas que eu já anotei aqui, o conhecimento que eu acabei adquirindo com você. Obrigada mesmo por essa aula, né, por passar um pouco do seu conhecimento para a gente, por essa conversa, foi maravilhoso, pelo aprendizado. Te conhecer foi maravilhoso. Né? Pode deixar que quando eu marcar a nossa visita lá para Juazeiro e Petrolina, você estará convidada. Você, Rutineia, vamos lá, apreciar um pouquinho dos vinhos brasileiros. Já estou também. Ansiosa. Obrigada. Até uma próxima, assim eu espero, né, poder revê-la. Obrigada. Quem sabe a todos presencial, que né? estão aí. Tomara, né? Vamos confiar nisso daí, que esse negócio acabe logo e que os próximos contatos sejam presenciais. Mais uma vez, obrigada a todos que estavam aqui presentes. E aí eu deixo para que vocês se despeçam do pessoal. E aí nossa live ela encerra. Eu agradeço a todos, né, que vieram nos ouvir e que fizeram alguns comentários. Eu vi alguma coisa falando da valorização do produtor, da valorização do turismo. E isso é algo que me encanta e que eu tenho trabalhado ao longo do tempo. Espero que tenha conseguido passar um pouquinho das informações. Eu estou à disposição, né, caso tenham mais dúvidas ou queiram fazer algum comentário. Eu estou disponível no Instagram ou no meu e-mail. Meu e-mail é meu nome completo, mirnadilimamedeiros@gmail.com. E, enfim, né, caso alguma dúvida tenha ficado para trás e que a gente não consiga sanar, estou aí. Também para desenvolver outros projetos com vocês da Dom Pedro, né, participar das atividades e no futuro, né, virtual ou presencial, o que importa é que a gente se articule e converse sempre. Verdade. Obrigada a todos. Uma boa noite para todo mundo. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima.